Olá, pessoal. Antes de começarmos, um aviso. Durante a palestra, desliguem os seus áudios para que todos possam ouvir bem. Se forem surgindo dúvidas, podem escrever aqui no chat que o Roberto vai responder, ou se quiserem aguardar no final da palestra, vocês podem abrir o áudio de vocês e perguntar diretamente para ele, ok? Às 17h30 é o tempo de limite para as dúvidas, daí seguiremos para os sorteios dos dias e tá tudo pronto para começar. O Roberto já está aqui com a gente, né, Roberto? Boa tarde a todos, boa tarde, Lidiane. É um grande prazer aqui interagir com vocês numa sexta-feira. Foi uma semana muito produtiva aí da Semana do Empreendedor Fotovoltaico, com muito conteúdo, né, com profissionais aí de muito conhecimento que trouxemos, doutora Marina, né, professor Camargo, Sonarai, o pessoal da Gênix, né, então... E hoje, fechando, né, a Semana do Empreendedor com um assunto muito relevante, né? A gente mostrou o caminho, mas como é trilhar esse caminho, né? Que maneira saudável, né? E quais são os pontos que devemos nos atentar quando a gente entra no mercado, né, em energias renováveis e um mercado totalmente em ascensão. Tá bom? Gostaria também de agradecer a equipe da OCA, tá? Realmente de parabéns pela semana de sucesso, a toda a equipe aí de marketing, a Lisa Rocha, né, a CEO da OCA, ter proporcionado e dado a chance sempre de estar levando todo esse tipo de conteúdo relevante do nosso setor para o mercado, tá bom? Então aí, Lid, quando você quiser, eu já estou pronto. Tá, o seu tá fechado o microfone. Pode compartilhar já a apresentação, se você Muito quiser. bem. Pessoal, lembrando novamente, por favor, desliguem os áudios para a gente ter uma apresentação de qualidade, com que todo mundo consiga entender. Tem muito rostinho aqui que participou a semana inteira, hein? Estou vendo, sim, vários colegas aí, ficaram a semana inteira conosco. Vamos lá compartilhar, ver, tela inteira. Lid, eu não estou conseguindo colocar um modo... Ali, aí em cima. Desculpa. Apresentação de slides, isso. Perdão, estava tentando aqui. Bom, pessoal, eu vou conversar um pouquinho, né, de alguns pontos relevantes do nosso mercado, tá certo? Que vai desde certificação, qualificação e como trilhar, né, quais são os pontos aí que o mercado ele está, de alguma maneira, indo, né? Então, aqui a Lid já fez a apresentação, né, eu já tenho aí 13 anos de mercado, 20 megawatts vendidos, comecei a trilhar esse caminho quando não existia nem normativa, nada, eram pequenos microsistemas isolados que se vendiam no Brasil com módulo 140 e hoje, né, eu fico muito feliz ver a proporção, né, do que o mercado se tornou, dos parceiros que tem no mercado, né, e como toda a sua cadeia aí tem evoluído e o potencial de evolução também, né? Então, um pouquinho do mercado fotovoltaico brasileiro, né? A Greener, né, como todo mundo conhece, é a maior empresa de consultoria dentro do nosso setor. O maior share de compra do mercado ainda é o nosso cliente residencial, né? Depois vem tudo o que seria de microgeração entre residencial, agronegócio e comércio de pequeno e médio porte, é o que eu chamo de a grande cereja do bolo. E aí, em escala industrial, já por consumos mais massivos, né? Hoje elas estão aí já instalando sistemas já aí de mini geração, né? Inclusive já com um impacto não somente parcialmente numa conta de energia, mas também aí por todo um fator de ecomarket, certificações, né? E isso. Por que eu estou apresentando isso? Né? A gente tem que entender que o Brasil ele tem uma dimensão geográfica muito grande e uma diversidade de oportunidades que às vezes é aquela coisa, você tem, né, o tubarão alfa que está lá na frente, né, e todo o cardume de tubarões vai atrás.
E às vezes isso é interessante num princípio de mercado, mas também é bom a gente começar a olhar para os lados, o que está acontecendo. Inclusive, eu falo até os nossos vizinhos, né, América Latina. Eu tive a oportunidade, faz um mês atrás, de estar na Argentina. Todo mundo sabe que a Argentina ela está num momento social, político e econômico muito delicado, mas eu fiquei surpreso pelos incentivos e potencial de mercado, com toda a crise que está tendo lá, a geração distribuída crescendo. Então, a gente teve um primeiro exemplo entre 2018 e 2019, o governo do Maurício Macri. Ele, em um ano, ele conseguiu homologar o que seria a nossa 482, já acumulei, tá certo? E ele, em um ano, ele incentivou a instalação, né, digamos, ele, de alguma maneira, com fatores aí de impostos, isenção de impostos, incentivos, 110 megawatts em um ano. Então, quando a gente fala que o mercado ele se predispõe, os governos se predispõem, as coisas vêm muito rápido. Tanto é que a Colômbia, até 2 anos atrás, era um mercado que ninguém olhava. Hoje ela está em plena ascensão. O México, o Panamá, né, Chile com geração centralizada, né, e que boas práticas a gente pode estar olhando e até mesmo interagindo como negócios aí com os nossos parceiros. Mas eu sempre digo que antes de a gente olhar a grama do vizinho, a gente tem que olhar a nossa grama, né? Então a nossa grama é essa daqui, né? Então hoje 77% do nosso mercado ele é consumido por clientes residenciais, 13% na parte comercial, 8% rural, que é plena ascensão também, em relação ao agronegócio, e 2% em escala industrial, né? Já temos 16,4 gigawatts já de potência instalada na nossa matriz, e isso crescendo, e logicamente não só as empresas que estão hoje, mas os futuros integradores, né, vão fazer o trabalho de aumentar essa potência. Hoje já temos no Brasil, o que eu digo de CNPJs regularizados, né, funcionando no mercado já de 21.200, e a OCA é uma grande responsável na capacitação, né, desses profissionais. Então a OCA ela sempre teve muito cuidado, principalmente pela qualidade, certificação. Nós da área técnica sabemos o que é um peso de uma certificação Senai, ou justamente ser instruído com profissionais de alta gama, né, para esse tipo de mercado. Então, hoje a população ela é crescente, né, só que ela começa a se diversificar, né? O que eu quero dizer com diversificar? Hoje nós temos o integrador, que ele faz, né, todo o combo completo, como eu digo, né, a venda do sistema, a instalação, homologação, entrega chave na mão para o cliente. E depois temos alguns desmembramentos, que temos a área executiva, que ela só executa a venda. Hoje temos só instaladores que prestam prestação de serviços para empresas integradoras, né? Então esse número ele é maior que esses 21.200, tirando, né, todos os indiretos aí que entram dentro do mercado, que de alguma maneira eles dão suporte justamente aí para uma variabilidade de projetos dentro do setor, tá? Um pouquinho aí onde está centralizada, né, essa rede de profissionais, o Sudeste sempre aí, né, liderando, né, também por fator de renda per capita, né, é a região mais rica aí do país, mas também com grande potencial, e logicamente depois temos derivativos como, né, potencial, o que seria renda per capita versus, né, irradiação. Então, aí a gente começa a entender onde se tem a geração distribuída para microgeração, geração distribuída para mini geração e depois geração distribuída já para centralizadas, né? Então, a gente está vendo aí, né, a doutora Marina falou aí de pequenos modelos de negócios que estamos tendo, né? Então, começa a se abrir o leque, né? Então, onde realmente estão acontecendo os negócios, né? E tem, logicamente, estados em ascensão. Aqui não está aparecendo, mas no nosso radar nós já tivemos já os primeiros contatos. O estado do Amazonas ele está em plena ascensão, certo, na parte aí de geração distribuída, e logicamente mercado coligado também para sistemas isolados e híbridos, tá? Que isso depois vai criando numa escala já nacional. Não em todos os lugares vão ser 100% isolados, mas o híbrido, né, conforme até mesmo
o pessoal da Genix, né, o Guilherme e o Igor falaram, é uma tecnologia que está vindo com força. E também a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui no decorrer da conversa. Hoje, temos todas as entidades financeiras praticamente aí criando cada vez mais força em financiamentos, né, trazendo essa viabilidade, além que eu acho, na minha opinião pessoal, tá, eu acho que eles podem fazer um esforço para melhorarem a taxa, tá, temos bancos como agora recente, o mais recente, que está entrando dentro desse escopo que não está no estudo da Greener ainda, né, por causa do semestre, mas é a Caixa Econômica Federal, eu imagino que vai entrar para um público, né, que a gente sempre direcionou para um público sempre A e B, que são os principais compradores, para B, C e D, né? Então, hoje, as pessoas que têm uma renda menor vão ter uma viabilidade aí de poder instalar um sistema de geração fotovoltaica em sua residência, né? O que quer dizer isso? É a grande, né, o grande consumo massivo, ou seja, a quantidade de potência instalada que vai se agregar na nossa matriz, certo? E, logicamente, com uma oportunidade de negócios, né? A gente sabe que o cliente residencial ele tem uma margem menor, certo? Mas num grande volume ele é altamente atrativo, né? A Oca, ela tem muitos parceiros que estão aqui, né? BV, Santander, Sicredi, Banco do Brasil, Sicobi, inclusive instruiu, né, a gerência regional aqui do estado de São Paulo, né, do Sicredi, e, logicamente, sempre levando nossa percepção, nós que estamos na ponta, na área de projetos, né, para constantes melhorias desse tipo de produto financeiro, né, para viabilizarmos, de alguma maneira, sempre para o cliente final, poder ter acesso, né, a um sistema aí de eficiência energética, né, fotovoltaica. Aqui um pouquinho, né, eu tenho um ponto e vírgula para falar sobre isso. Muitas empresas utilizam isso como o grande ponto de captação de clientes. Eu não concordo com isso, tá? Eu concordo com essa primeira opção, tá? Então, assim, indicação, eu acho que a melhor coisa é o olho no olho, o aperto de mão, a visita presencial. As redes sociais, logicamente, elas te trazem uma visibilidade maior com um investimento muito menor, né, do que o nosso tempo, ele é o principal ativo que nós temos e mais caro também, mas, logicamente, o cliente que te indica, certo, de um trabalho muito bem feito, ele vai ter a longo prazo, né, médio e longo prazo, um impacto muito maior do que a gente ter que qualificar, né, esses clientes aqui. Porque quando a gente começa a mexer nesses clientes aqui, né, de redes sociais, vem de tudo, né? Então a gente tem que pegar uma grande peneira ali e fazer o que realmente faz sentido para aquele momento da empresa ou o tipo de cliente que a gente quer focar, né? Então isso desprende muito tempo, né? Quando nós precisamos vender. A gente da área comercial, a gente sabe que nenhuma empresa se sustenta se não vende. Então, no momento estratégico de uma estratégia comercial, né, o que você vai estar delineando, desenhando com sua equipe, né, tem que estar muito, muito bem afinado, certo? Que isso sempre, pelo menos na minha percepção, seja isso como suporte. Tá? Então, a gente sempre vai ter aquilo que a gente chama, né, de uma alimentação constante aí de leads, mas nunca deixarmos, né, da visita e da captação ativa, certo, de clientes. E uma vez que a gente comece a ter um corpo, né, principalmente por um integrador iniciante, né, que ele ainda está fazendo o seu nome, que ele ainda está fazendo a sua carteira de clientes, então aí justamente trabalhar muito, muito bem isso. Tá? O segundo ponto, né, uma coisa que eu tenho notado, né, que as empresas integradoras, elas entram num momento que eu chamo de limbo, né, que elas vão lá, se capacitam, certo? E depois elas começam a vender, mas elas não têm uma reciclagem, elas não se aprofundam em algumas coisas que são de extrema importância hoje, como legislatórias, jurídicas, né?
Hoje um integrador ele tem que ter uma série de ferramentas e argumentos para um cliente, porque primeiro o cliente está muito mais informado, né? O Google hoje te proporciona uma informação em segundos, ele tem acesso a essas informações, certo? Então, a gente tem que estar na ponta da língua, né? Eu sempre digo, né, para a equipe é o seguinte, pessoal, quando a gente já está botando a nossa proposta no cliente, tenha certeza que já tem 3 empresas aí colocando também uma proposta, né? O que vai diferenciar isso? É a qualificação técnica, é o know-how, é a transparência, são as visitas comerciais muito bem feitas, tá? Quando eu falo visita comercial, não se limita a só tirar dúvidas do cliente, senão realmente fazer um checklist de visita técnica de uma maneira correta, sabe? Mostrar a realidade para o cliente. Tem muita empresa integradora que vai lá porque precisa vender, instala de qualquer jeito, e depois a geração do cliente ela é impactada, sei lá, por algum sombreamento ou algum outro fator, e aí termina queimando a tecnologia, começa o cliente falar mal do negócio, e aí vira aquela bola de neve, né? Então, para mim, os 2 principais pilares são esses 2 aqui. Esses 2 muito, muito bem trabalhados, é o seguinte, vocês começam a base de vocês começa a ser muito mais sólida do que só começar a trabalharmos, né? Isso aqui ele vai te alavancar, tá? Isso aqui vai te dar, né, aí para agendamentos e tal, mas quando a gente entra nesse processo aqui, certo? O papo é outro. E a empresa também se posiciona de uma maneira diferente. E a importância, né, dessa qualificação, né? Então, eu já tive cases pessoais meus que eu terminava uma instalação e o cliente ele vinha elogiar pela qualidade do ferramental, porque os instaladores estavam uniformizados e utilizaram o EPI do começo ao fim, né, da instalação, respeitando sempre, eu sempre digo que a gente entra no lugar mais sagrado do cliente, que é a casa dele, né? Então, extremo respeito, educação, pontualidade, limpeza. Hoje o cliente ele olha absolutamente tudo. Eu já tive cliente que subiu no telhado para ver se eu tinha deixado um parafuso em cima do telhado, para não tampar calha ou ter algum problema. Até esse tipo de coisa, nesses 13 anos eu já vi. Então, quando a gente fala realmente da qualificação, né, planejamento, eu prefiro, né, demorar aí mais 1, 2 horas no meu planejamento do que perder um dia de trabalho por falta dele, né? Então, isso impacta no meu custo, a minha margem começa a ir para o beleléu, né? Justamente por quê? Porque a gente não fez uma visita técnica correta, a equipe técnica não foi bem instruída, o material a lista de materiais que tinha sido feita, de repente não foi bem feita. Então, tudo isso são impactos que depois, quando você olha, você fala assim, poxa, afinal de tudo, depois que eu trabalhei, só ficou isso daqui, né? Então, se a gente consegue performar não somente a parte aí só da parte comercial, mas sim também a de implantação, né, a de engenharia e implantação, certo? Eu já vi casos de empresas para um sistema de 3 kW ser instalado num dia muito bem feito, e já vi empresas que elas demoram 2 dias para instalar um sistema de 3 kW com o mesmo equipamento, o mesmo material e as mesmas dificuldades, né? O que é isso? É conhecimento, né? É planejamento. Só que quando eu já estou para o segundo dia, é mais um dia que eu pago para o funcionário, é a comida, é o deslocamento, né? Às vezes o cliente ele começa já a ficar um pouco receoso. Poxa, eu pensei que era num dia, agora são 2, né? A única condição, logicamente, que nós não avançamos numa instalação é quando chove, por fator de segurança, né? Mas sempre respeitando todas as NRs, tá? E fazendo o negócio acontecer. A OCA, ela justamente se preocupa, quando nós instalamos os simuladores, né, para quem teve aqui já, nos presentes que estamos aqui na palestra, ter feito o curso aí de instalação, os simuladores, né, com linha de vida, uso de IPI, realmente para sentir o que é a realidade do negócio. Tá? O Brasil ele tem uma característica muito particular, com grandes diferenciais em relação, por exemplo, a uma Alemanha. Tá? A Alemanha hoje, por exemplo, a gente é muito avançada na geração distribuída. A Caixa Econômica Alemã, quando você vai apresentar um projeto para a construção da tua casa para ser financiado, você é obrigado, tá? Não é opcional, é obrigado a instalar um sistema de geração fotovoltaica, né?
Então, se isso não estiver dentro do projeto diretamente, eles nem dão continuidade, tá? Então, vocês olhem, né, como que é isso. Hoje, nossas casas, né, inclusive aqui, né, os empreendimentos no Brasil, elas não são preparadas para receber um sistema fotovoltaico. Então, eu sempre digo que cada instalação é um aprendizado, né? Então, os nossos instaladores, eu digo que podem instalar em qualquer lugar, né? O instalador do Brasil, porque realmente tem vários tipos de telhados, particularidades climáticas, né? Que em outros, de repente, lugares você não tem, né? Então, isso é muito importante, né? Até mesmo como know-how, tá? Mas, o que acontece? Sempre que vamos ir a um cliente, é aquela coisa que a gente abre uma caixa de Pandora, a gente nunca sabe o que vai sair de lá. Por isso, a visita técnica é de extrema importância para o planejamento final de processo de compra do cliente, tá? E aí o que acontece? O barato sai caro, né? A gente ultimamente vem escutando cada vez mais, então, aquela coisa, né? O mercado cresce, os negócios crescem, mas também os problemas crescem, né? Então, quando nós vemos esse tipo de situação, né? Poxa, a concorrência está me ofertando lá R$ 500 mais barato, né? Aqui estão os R$ 500 mais barato. Aqui estão os R$ 500 mais barato. Ó, os R$ 500. Pô, meu sistema pegou fogo. Cara, qual foi a bitola que você utilizou, né? Pô, você sabe que tem que utilizar de 4 a 6 no mínimo, você está utilizando de 2,5, né? Então, são todas particularidades. Poxa, você não fez um estudo de sombreamento, você instalou por instalar. Olha aqui, sombreamento aqui, sombreamento aqui. Meu, olha aqui, isso aqui dá um vento, isso aqui sai voando, pode matar alguém, né? Então, às vezes, e eu já tive casos de cliente eu falar, não, eu não vou instalar porque o teu telhado não tem condições, ou não tem viabilidade, né? E, logicamente, passar isso para o cliente, logicamente, vocês como especialistas, porque vocês são especialistas do negócio, né? Vocês se capacitaram para isso. E não instalar por instalar, né? O que me rendeu isso? O cliente mudou daquela casa, e quando foi para a casa nova que ele construiu, ele me chamou, ele instalou 4 anos depois que eu tinha dado aquele não para ele. Por quê? Porque eu fui sincero, né? Eu mostrei realmente, né, com todos os argumentos técnicos que não tinha de jeito nenhum como instalar, ou assumir um risco, de repente o telhado não comportava o peso, né? Não se esqueçam da responsabilidade técnica, né? Isso daí que a gente, no momento que a gente assina um contrato com o cliente da venda de um sistema, a gente está amarrado que num casamento, 25 anos no mínimo. Você vai responder por isso como CNPJ e como profissional o resto da vida como engenheiro, né? Então, hoje está tendo, né, o questionamento, poxa, será que essa empresa, dentro de 25 anos, vai estar lá? Né? Então, é o seguinte, quem faz um bom trabalho vai estar lá, né? Então, com certeza, esse tipo de empresa não vai estar lá, tá? Ou ela não vai dar conta, ou ela vai quebrar. Eu tive 2 cases de procura nossa por consultoria, tá? De uma empresa de engenharia, na qual uma empresa de energia solar vendeu um sistema de 2,5 milhões para um cliente, tá certo? Instalaram bonitinho o sistema na empresa dele, tá? Na fábrica, até aí tudo bem. O que aconteceu? O sistema estava dentro da mini geração. Eles não fizeram a consulta de acesso. Quando foi para homologar, a CPFL falou assim, não, a gente precisa fazer uma reavaliação de carga da sua rede, porque você acaba de instalar um sistema aqui de X kW de potência instalada, tá? Eles passam acima de 75 kW, precisa fazer uma consulta de acesso. A empresa não fez. Conclusão, a CPFL foi fazer, né, o estudo para a reestruturação da rede. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma consulta de acesso, o cliente geralmente ele fica com 80% desse valor para pagar e os outros 20% pela distribuidora. A brincadeira da reestruturação ficou em R$420 mil. E não tinham passado esse custo para o cliente. E o sistema já estava instalado, ele estava ainda pagando o financiamento do sistema, então qual foi o prejuízo do cliente? Custo da energia, ou seja, ele estava continuando pagando a conta porque o sistema não estava ligado, o financiamento, certo? E ele ainda teve que tirar um terceiro financiamento, por sorte ele tinha score para isso, ele tirou um terceiro financiamento
para poder pagar aqueles 450 mil para adequação da rede. Tá? Então, o que aconteceu ali? Botou a empresa na justiça, a empresa não assumiu nenhuma responsabilidade, está lá, certo? Mas como fica aquela empresa no mercado? Mais um sistema desse porte. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Geralmente, uma empresa integradora, ela começa pequena, e aí começa a crescer, e de repente no colo cai um projeto grande. E às vezes, muitas empresas ela têm a seguinte metodologia: poxa, aqui é só aumentar a quantidade de placa, aqui é só distribuir mais inversores, né, e tal. E não é assim, né? A realidade é outra, e acontece esse tipo de coisa. E eu estou falando de coisa básica, ou seja, a pessoa não leu a norma, a pessoa não leu a lei, a pessoa não leu a resolução 482, que acima de 75K tem que fazer a consulta de acesso por mini geração. Então, assim, era uma empresa que não estava há um ano no setor. Entendeu? Então, essas são algumas particularidades que a gente se encontra. Então, é uma briga desleal? É. Mas aí eu entro o quê? A entrega de valor, né? Hoje, a gente entende que o cliente, ele só olha preço. Mas por que ele só olha preço? Porque é só isso que se apresenta para ele. Quando a gente destrincha, né? Hoje temos multitecnologias ali para estar ofertando, seja no microinversor, seja no inversor string, né? Ou um SolarEdge, que é um inversor otimizador, né? Ou um inversor híbrido. A gente tem que primeiro falar quem é o fabricante, realmente qual é o rendimento dele, porque um microinversor é 30% mais caro que o inversor string, porque ele faz outras coisas muito melhor que o inversor string. Às vezes e aí o que acontece? Falta argumento, falta capacidade, falta estudo, e aí terminamos caindo no limbo de preço. E aí você fica brigando, né, com o Zezinho Solar ali, que faz 6 meses que ele entrou no mercado e está brigando com você com um equipamento técnico inferior. Né? Ou às vezes o cliente ele não entende que você está ofertando uma tecnologia de MLPI e o outro colega está ofertando um string. E ele quer comparar banana com laranja. Não, gente, tem que ser banana com banana. Entendeu? E aí o que acontece? Terminamos perdendo cliente, começam as frustrações, isso aqui não é para mim, aí começa a baixar a qualidade de instalação para ganhar cliente, ou aperta a margem, e aí eu falo, qual é a qualidade da venda disso? Né? Aí você está vendendo por vender, tá? Você não está ganhando nada. Então, assim, às vezes a gente precisa entender esse momento também, né? Porque isso já impacta, né, na saúde financeira da empresa. Né? Então, quando a gente começa a olhar esse tipo de coisa, né, a gente tem que mostrar esse tipo de coisa para o cliente. Né? Muitos de vocês já devem ter feito a NR10. O que a gente vê na NR10? A norma. E depois o engenheiro de segurança do trabalho, o engenheiro eletricista que está dando o curso de NR10, ele começa a te passar uma série de vídeos que, cara, você não quer nem trocar uma lâmpada de medo. Eu estou errado? É isso que a gente tem que mostrar para o cliente, a gente tem que mostrar a dor dele. Cara, você vai pagar mais barato, mas olha o que você está sujeito também. Você está adquirindo um sistema que não tem que durar não menos de 25 anos. Eu não estou te vendendo um celular, um iPhone, ou um Samsung, ou o que for, que cada 2 anos você está trocando. A gente está vendendo um produto de valor altamente agregado aqui. Né? Então, a gente tem que entender isso nós primeiro para a gente depois repassar isso para o cliente, porque senão a gente sempre vai estar lá brigando por migalha. Tá? E eu digo que o integrador, o que eu botei aqui, integrador do futuro, ele não vai ser mais integrador e vou explicar por quê. Hoje, né, todo mundo fala de geração distribuída, a nossa tecnologia ela é coligada a outras fontes. Então, vocês vão ver agora na Intersolar, agora no final de agosto, que vai entrar muito forte mobilidade elétrica, tá? E carregamento em bancos de energia, de baterias, perdão. Então, isso a gente vai deixar de ser um integrador para ser um grande consultor em soluções de energia, independentemente do perfil do cliente. Tá? Porque a gente vai estar ofertando eficiência energética, a gente vai estar ofertando recarga para mobilidade elétrica, a gente vai estar ofertando segurança energética
Ou seja, em caso de um corte de energia, eu vou ter um banco de baterias ali que vai estar suportando as cargas que eu preciso, seja numa residência, numa indústria, num comércio, onde for. Tá? Então, hoje temos tecnologia entrando no país, né, de íon lítio, módulos com alta performance, né, com cada vez maior potência. Foi muito sensato, né, o que o pessoal da Genix falou, realmente, poxa, de 550 a 450 faz diferença, a gente viu que era uma diferença mínima, só que o custo disso impacta, né, é mostrar isso daí para o cliente. Então, hoje a Oca está se estruturando, por exemplo, na área de treinamentos, tanto em carregamento de carro elétrico quanto armazenamento de energia, porque aí a gente não vai falar mais off-grid, a gente vai falar armazenamento e energia. Tá? Então, isso é de extrema importância. Para quem começar a fazer isso hoje, quando chegar lá na frente, aquela coisa, quem chega primeiro bebe água limpa. Né? Porque o mercado, ele está começando, né? Ele está borbulhando, ele está se saturando, a gente está no mar vermelho aqui, todo mundo fazendo uma coisa. Por isso eu falei assim, vai o tubarão alfa, vai todo mundo atrás. Entendeu? Então, assim, a gente já teve casos de empresas que fizeram isso e depois terminaram quebrando e seus parceiros terminaram quebrando junto com eles. Então, por que a gente não olha para o lado um pouquinho, né? Por que a gente não se especializa? Às vezes você não precisa ser um integrador, você pode ser um especialista em armazenamento de energia, um especialista em carregamento de mobilidade elétrica. Você começa a sair desse mar vermelho e começa a explorar um novo mercado potencial que você vai ter, logicamente, aí concorrência, a concorrência tem e é saudável, né? Tem que ter, até mesmo para a evolução, né, do mercado, mas você não começa a brigar, né, batendo de frente aí sempre que você está abordando aí um cliente, como está acontecendo hoje. Então, o integrador, ele vai se preparar e tem que se preparar, né, para novas tecnologias. Tá? Pergunta que eu vou deixar aqui. Quem está se preparando para 2023? Que integrador está pensando, né, quando já a Lei 14.300 estiver vigente, já começa, né, a taxação ali. Que argumentos vão ser falados para o cliente? Como vai ser a abordagem comercial? Né? O cliente ele vai ficar receoso, poxa, vão estar aqui me cobrando, afinal não vai ficar tão atrativo. Alguém parou para entender isso? Ou se preparar para isso? Não. Está todo mundo agora, o quê? É o tubarão e todo mundo correndo atrás. Vamos vender, porque é o momento de vender, porque vai terminar o prazo e tem um montão de cliente querendo fechar. Isso é importante. Mas não se esqueçam que depois disso, aí vem o deserto. E como a gente vai cruzar esse deserto? Né? Isso é de extrema importância para a gente refletir. E aqui, logicamente, que eu vejo sempre, né, isso eu aprendi com os chineses, toda crise gera sempre oportunidades. Né? Então, o que aconteceu aqui? Infelizmente, a nível global, a gente passou por uma pandemia e estamos passando por uma guerra, né, aí no Ocidente, com a Rússia principalmente ameaçando constantemente a União Europeia com o corte de gás, e eu assisti uma palestra, né, recentemente, que o gás que a União Europeia compra da Rússia não é para aquecimento, 60% dele é para geração de energia. Por isso o desespero agora da União Europeia incentivar as fontes renováveis, tá, para que elas não fiquem tão dependentes da Rússia. Tá? O que é fator positivo disso? Isso vai impactar absurdamente no nosso país. Da mesma forma que a pandemia fez que o crescimento da China em anos, que iam demorar em torno de 20 anos para chegar onde ela chegou agora, reduziu para 5, o crescimento das energias renováveis vai acontecer a mesma coisa, ela vai se acortar, a mobilidade elétrica está entrando com força, isso vai impulsionar, a União Europeia já assinou que até 2035 a frota dentro da União Europeia ela vai ser 100% elétrica, né? Então, assim, isso vai impactar aqui. Né? Então, isso é uma grande oportunidade, certo? De como repensar o negócio, de como se posicionar, de como criar novas parcerias, de como, até mesmo de co-criar novos mercados, né? Novas oportunidades de negócios. Então, todo esse momento que nós atualmente estamos passando, né, foram positivos, porque a pandemia, ela alavancou absurdamente a geração distribuída no Brasil. Por quê? Porque todo mundo ficou lá dentro de casa, não podia sair, ligando ar-condicionado, luz, tudo, com
um consumo dele praticamente duplicou, triplicou, e aí ele sentiu no bolso e aí ele foi correr atrás. Mas isso estava regularizado, tinha uma normativa desde 2012, dezembro de 2012. E só agora, em 2020, certo, que foi na pandemia, realmente criamos consciência, olha o gap disso que teve, né? Então ela fez uma curva em ascensão, de repente ela foi para uma vertical. Justamente por quê? Por isso. Então sempre estamos chegando num extremo para se conscientizar, né, do que nós temos aí de benefícios, né? E aquela coisa, nós brasileiros temos que entender que payback em 2 anos não existe. A gente precisa começar a entender as coisas a longo prazo. Tá? Então, médio e longo prazo, certo? Poxa, quando eu mostro uma projeção financeira para um cliente, seja residencial, comercial, industrial, que o sistema dele está se pagando em média em torno de 4 a 5 anos, mas o restante, né, a tarifa vai continuar subindo, sabem por quê? Porque a matriz energética está em mãos de capital estrangeiro, os investimentos são mínimos na infraestrutura elétrica brasileira, ela está totalmente sucateada, então a geração distribuída, ela comporta muito bem, certo, para o alívio da matriz. Né? A nossa matriz é predominantemente hídrica, então olha a diversidade de oportunidades. Isso que eu estou falando só do fotovoltaico. Né? Hoje está todo mundo falando de hidrogênio verde, isso vai ser um outro fator que vai estar coligado também conosco. O fotovoltaico ele se coliga com outras fontes. Né? Então a gente não só tem que olhar para cá, a gente tem que fazer isso. Então tá, que outras fontes conversam na região onde eu estou? Para o Nordeste, poxa, eu também tenho eólico, por exemplo, eu estou aqui no interior de São Paulo, tenho biomassa que está dentro da geração distribuída, certo? Logicamente, o perfil de cliente é outro, mas são oportunidades de negócio, certo? Então, às vezes, a crise gera oportunidade e um posicionamento totalmente diferente, até mesmo para repensar um negócio. E isso é bom. Tá? Então, eu deixo a reflexão aqui para o 2023. E o que eu vejo de real de oportunidades que eles são pouco explorados, tá? E a gente já tem volume para isso. Primeiro, o OM. Temos mais de 1 milhão, pessoal, 1 milhão de pontos conectados no Brasil, consumidores conectados com energia fotovoltaica no Brasil. E aí? E a manutenção disso? É um serviço, é uma receita recorrente. Vocês, sei lá, a empresa já instalou 100 sistemas fotovoltaicos aí num período, sei lá, de 2 anos. Tá. Você fez o follow-up com esses clientes, você fez o pós-venda com esses clientes, você mostrou para o cliente o quanto ele deixa de economizar ou deixa de ganhar futuramente de dinheiro com um sistema sujo? Né? Aí o que acontece? Você terceiriza a instalação. Aí você fala, chegou o momento de eu contratar, ter a minha própria engenharia. Você vai, e o custo de uma engenharia e uma equipe de instalação não é baixo. E, de repente, a tua equipe comercial dá uma travada. O mercado dá uma travada. Aí você vai ter que manter esse custo. O quê? OM. Você tem uma receita recorrente aí, na parte de manutenção. Né? O que eu quero dizer com isso? Não é só limpeza. Tá? Você pode fechar aí planos aí mensais, plano anual, desculpa, né? Que você fecha lá 4, dependendo da região, 3, 4, né? Manutenções anos. Né, preventiva pode ser corretiva, porque é um equipamento e possa estar gerando algum tipo de problema, tá certo? E, logicamente, são problemas bons, porque se isso você está crescendo, você está instalando muito, é porque você está vendendo, né? Então, isso é importante, né, fazer aí a verificação, né, das conexões, da parte mecânica de estrutura, na parte eletroeletrônica dos inversores ou microinversor, certo? Limpeza dos módulos, tá? Entregue um relatório bonitinho de geração, o quanto ele estava gerando sujo, o quanto está gerando limpo. A gente está cuidando do investimento do cliente, daquilo que ele visualizou e o que apresentamos para ele. Tá? Armazenamento de energia, que eu acabei de falar, está vindo com tudo, tá certo? O que vai depender disso, né? Ela ainda continua sendo cara, né? E só que temos tecnologia aí que uma bateria dessas dura não menos aí de 10 anos, certo? Então, tem até tecnologia que dura mais, né? Mas a que está vindo para o Brasil, em média, é essa.
encontra uma bateria estacionária, um banco de baterias estacionárias que vai cumprir uma boa função, mas ela tem uma vida útil muito mais curta, que no máximo, se ela for utilizada corretamente, tá? Eu falo corretamente, assim à risca, vai ser no máximo em 2, né? Então, trocar um banco de baterias ali, estacionário, a cada 2 anos é um custo pesado, né? Só que aí a gente vai ter que aprender a fazer a conta gerador a diesel versus armazenamento de energia. Então, hoje, o gerador a diesel, o custo de aquisição dele é muitíssimo mais baixo, só que a longo prazo ele é extremamente caro, mas muito mais caro que um banco de baterias. Por quê? Primeiro, ele se deprecia, ele é um equipamento mecânico, ou seja, ele precisa de uma manutenção preventiva, até mesmo corretiva, o custo do combustível, dependendo da região, se é uma área isolada, é o tempo homem, combustível que vai levar aquele homem, tá, para fazer o carregamento, e todos esses custos se computam, tá? O banco de baterias, por outro lado, é inicialmente muitíssimo mais caro, tá? Muitíssimo mais caro, mas a longo prazo ele é extremamente barato, tá? Ele, tipo, não tem uma variabilidade, ele vai estar lá gerando bonitinho, tá? Ele pode estar tanto coligado com sistemas de fontes renováveis, ou seja, um sistema fotovoltaico, ou até mesmo com a própria rede elétrica, tá? Então, se você coloca lá um inversor carregador, ele vai alimentar o banco de baterias de íon lítio, beleza. Não, eu estou num sistema aqui, né, híbrido, então você tem as duas fontes, eu tenho um sistema 100% isolado, você tem a fonte ali também, tá? Um outro ponto bacana, eu sempre digo que o melhor negócio é precificar a inteligência, né? Você tem baixíssimo custo e, cara, é o conhecimento que você vende. Então, quando a gente se especializa, né, em algo, você vira referência, né? Então, para vocês terem uma ideia, em 2021, no último semestre, tá, de 2021, a Oca vendeu somente em consultoria 8 megas. Né? Então, assim, se você é especialista ou vai se especializar em algo, né, eu digo, invista, tá? Vender inteligência é um grande negócio. E hoje temos empresas, tá? Empresas que têm P&D e tal, mas de repente ela precisa de uma aceleração e ela não tem todo esse timing aí para entender do negócio, ela precisa de um especialista para orientá-la. Tá aí, certo? A venda de inteligência. Outra coisa muito interessante, tá? Hoje o integrador ele atira para qualquer lado. Então ele vai pegar cliente inicial, comercial, agronegócio, tal. A segmentação é muito bacana, tá? E a gente fala de segmentação tecnológica. Então hoje nós temos aí brigas, né, entre strings contra MLPE. Que é MLPE? Microinversor, SolarEdge, né, que hoje é o inversor otimizador, tá? E agora entrando também, né, os híbridos. Então, assim, você se posicionar no mercado com uma tecnologia X, você vira um especialista também. Tem empresas hoje que já fazem isso, elas precisam serem alavancadas financeiramente de uma maneira um pouco mais robusta, porque elas vão estar entregando algo totalmente, por exemplo, um SolarEdge de high performance, ou seja, você está vendendo a Ferrari da Ferrari ali, tá? Contra um Gol ali que você vai estar brigando com string. Então, poxa, por que um projeto de grande porte, um SolarEdge fica R$100 mil mais caro que um string? Cara, porque ele faz outras coisas que um string não faz, né? Hoje vocês vão ter tecnologias aí, por exemplo, da SolarEdge, que você vai conseguir automatizar para casa junto com o inversor. Você vai ligar ventilador, ar-condicionado, televisão, você vai monitorar ponto por ponto o carregamento do carro elétrico, o carregamento do banco de baterias. O string não vai fazer isso. Você vai precisar interfaces para poder acessar isso. E aí fica, né, aquele trambolho também vai ficar muito mais caro, né? Então, a segmentação da tecnologia ela é muito legal. Logicamente, sempre olhando a visão a médio e longo prazo, tá? E, logicamente, aqui, né, o quinto ponto, mobilidade elétrica, tá? Hoje a BYD, hoje ela lidera aí o mercado, né, de mobilidade elétrica no Brasil. A Alberto Maluf, que ele não é só diretor, né, da unidade de mobilidade elétrica da BYD, sino também ele é o presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, da BVE. Então, eu sugiro que acessem aí o site da BVE também, tá?
Eles estão tendo, inclusive, estão plantando a primeira concessionária BYD 100% de carros elétricos no Brasil, que é no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, aí na Faria Lima. Né? Então já é o conceito ali já entrando no mercado, né? Hoje você vê também lojas de mobilidade elétrica em patinete, em outros tipos de mobilidades, né? Mas eles estão trazendo realmente a frota, tá? E junto com as grandes ali, que são um pouco mais tímidas, como Citroën, né? A Chevrolet, a Ford e tal, a Volvo, né? Mas eles estão vindo com uma gama pesada chinesa, e aí se quebra o grande paradigma que o chinês é ruim. É altamente tecnológico, um carro excelente, e vai vir brigar, cara, com sedãs e hatches, assim, realmente que, poxa, é fora de série, com high-tech mesmo, tá? Então, inclusive, né, até jogo essa daqui para vocês, o mecânico que a gente via lá cheio de graça. Desculpa, Lidiane, ou as mulheres que estejam aqui assistindo, agachados, mostrando a bunda lá, agachado para apertar as coisas debaixo do carro, cara, ele já vai ter que se reinventar, porque não vai ter mais motor, vai ser tudo motor elétrico. E aí? O mercado de serviços para essa área repensou isso daí? Até agora eu não vi ninguém. Até agora eu não vi ninguém. É uma baita oportunidade. É uma baita oportunidade, entendeu? Então, assim, o mecânico, ele vai, não é só o fotovoltaico, vai ser toda a cadeia que vai estar coligada, vai ter que se reinventar, né? Isso é oportunidade de negócio, geração de novos empregos, né? Então, poxa, olha as grandes oportunidades que vão estar entrando aí, eu vou te falar, muita coisa vai aparecer agora na Intersolar no final do mês. E aí a gente tem que parar para a gente fazer uma avaliação, né, quando a gente está na empresa, né, quais são os seus resultados, né, o quanto você está tendo de volume de captação de venda e o quanto realmente você está fechando de venda. Como você os analisa? Quais são, né, os indicadores, né, que você tem que ter para que isso aconteça, né? Porque os indicadores vão te mostrar um norte, assim, putz, cara, ó, eu estou vendendo muito residencial. Poxa, ó, engraçado, eu estou vendendo muito agronegócio. Né? Então, eles vão te indicar até mesmo onde você está fazendo as coisas muito bem feitas ou você está deixando a desejar, né? Onde você precisa melhorar. Tá? Então, às vezes, a gente só olha, né? Começa um negócio, pô, tem que vender e tal, e de repente a gente fala assim, nossa, eu vendi um sistema lá de 100 mil reais. Cara, você não vai receber 100 mil reais. Você vai receber no máximo ali, né? Tirando todos os impostos e tal, com muita sorte ali, com um lucro líquido aí, cara, em torno de 6% disso. E olha lá, assim, não dá uma derrapada nisso daí. Porque um é o custo do kit, outro custo do engenheiro, e quando você vê todos os seus custos ali, o negócio que parecia assim começa a ficar assim. Então, quanto eu tenho que gerar para que isso comece realmente a ficar saudável? Os indicadores, né? Qual é a persona? Qual é o nicho? Qual é o meu ticket médio? Qual é a potência instalada média que eu instalo? Qual é o tipo de telhado que eu venho encontrando? Certo? Qual é o raio de atuação? Poxa, meu, cara, a cidade onde eu estou, não, mas nas redondezas eu estou arrebentando. E por que isso? Por que na minha cidade não e nas redondezas eu estou? Isso os indicadores, né? Vão estar te trazendo, né, essas informações. E, pessoal, reputação se constrói. Principalmente a gente, né, que está numa guerra de foice aí dentro do mercado, com muita concorrência. Então, quando a pessoa olha que você tem um portfólio, quando a pessoa, de repente, conversou com um cliente, tem um depoimento de um cliente teu que instalou, ele ligou, falou, ó, você... Vou pegar aqui o Vitor Filho, que participou todos os dias aqui com a gente. O Vitor me ofereceu aqui um sistema fotovoltaico, tal. Como foi o atendimento, qual foi o pós-venda, a qualidade do equipamento, o tempo de instalação, a equipe dele foi bacana ali da tua casa, né? Então a reputação se constrói. E uma coisa que tem que se atentar, pessoal. Quando que nem eu falei, a gente assina um contrato de 25 anos, então assim, não tem que encher o cara lá por bobeira, mas poxa, tá tudo certo, vamos fazer uma manutenção, ou de repente liga para ele, você tá bem, as coisas estão bem, às vezes não necessariamente só de falar de sistema, que se cria um relacionamento, uma proximidade. Eu sempre digo que vender para um amigo é muito mais fácil que vender para um desconhecido. Então, a OCA, ela tem o lema de que todo cliente ele se torna um amigo, porque o rendimento da OCA, de share de vendas da OCA, é 87% por recomendação.
porque nós fazemos questão, tá, de ter um relacionamento próximo, de se preocupar, de conversar, de entender, de evoluir no relacionamento pós-venda do sistema. Ou seja, não é que eu vendi e esqueci do cara lá, agora eu vou partir para outra, tá ali. Ou o cara só entra em contato quando é um problema, né? O cliente foi bem orientado, né? Então, se cria aí, né, o relacionamento, e esse relacionamento vai ter é a credibilidade. E, pessoal, uma vez que você tem isso, é fundamental aí para o progresso do negócio. Tanto é que eu mostrei lá, né, no gráfico da Greener. Então, aquela coisa, né? Um cliente satisfeito vai falar bem de você para 5 clientes. Um cliente insatisfeito vai falar mal de você para 20. Né? Então, isso se prolonga, tá, gente? Então, quando vocês fechem o negócio, tomem esse cuidado de sempre ter uma comunicação saudável, constante, né, com o cliente que já fizeram a instalação. Tá? Porque ele vai ser um grande gerador de leads ou de fechamentos. Porque tenho certeza que se alguém ligou para vocês falando, ó, o fulano instalou com vocês, já é 50% da venda feita. Aí depende dos outros 50% de como você vai levar essa venda. Né? E aqui que eu vejo uma grande barreira em muitos integradores, que de repente o cliente fica lá, fala e o cara fica com cara de Nhancuma, não sei o que dizer. E não consegue lidar com objeções, né? Então, por que o cliente vai sempre no mais barato? Porque a venda, né, a gente tem que vender valor e não preço, né? E aquela coisa, aprenda a dizer não. Então, vamos por partes, né? Se o cliente vai mais barato, por quê? Né? Cara, pega a proposta. Uma vez eu fui num cliente que falou assim para mim, veio a outra empresa aqui, nossa, o cara veio com um drone. Cara, eu só cheguei eu sozinho lá, sem drone, sem nada. Aí eu peguei e falei assim, ele veio com drone, que bacana. É legal, só que o drone só tira foto. Eu subi no telhado, fiz a medição, fiquei lá 1 hora fazendo checklist, eu desci e fiquei mais 1 hora tirando dúvidas do cliente. Eu saí com o contrato assinado de lá. O outro cara lá só subiu o drone e falou assim, não, o pessoal vai tirar tuas dúvidas, vai mandar proposta por e-mail ou WhatsApp. Né? Aí tá o negócio. Então, quando a gente se toca... Pessoal, põe uma coisa na cabeça que isso foi uma coisa de 13 anos de trabalho. Vender 1 kW ou vender 1 mega dá o mesmo trabalho, gente. Então, se você está se desprendendo para vender 1 kW, se desprenda de abrir 1 mega. É ao mesmo tempo, cara. Senta lá. Se desprendeu do tempo, cara, vai do começo. Assim, o objetivo é sair com o negócio assinado. Tá? Ou já um acordo de compra. Entendeu? Mas tira todas as dúvidas. Isso é sucesso, gente. Fiquem. Tá? E se não souberem, tá tudo bem. Anotem a pergunta, vão na engenharia. Pessoal, ele me questionou isso. Cara, meu conhecimento técnico tem um limite. Isso aqui, eu não sou engenheiro. Tá? Eu não sei, então tenha humildade de dizer, não sei, vou procurar com a engenharia e estou te trazendo a informação. Ou, o pior ainda, de você falar uma besteira, o cliente se dar conta, aí você perdeu. Como dizem na gíria aqui, perdeu o playboy. Tá? E venda valor, não venda preço. Venda a tua empresa, você como profissional, as tuas instalações, o teu networking naquele momento. Tá? Então, por que você está sendo mais caro? Cara, porque, olha a qualidade da minha instalação, olha a qualidade do meu funcionário, da instalação do meu funcionário. Certo? Você não está vendendo fumaça. Quando você demonstra segurança para o cliente, e demonstrar segurança no órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso, gente, acabou. Quando você demonstra para ele que ele não vai perder dinheiro, porque ele está com um profissional, né, que entende do negócio, um profissional responsável, ético, cara, não tem erro. Tá? E quando eu falo ético, entra esse negócio de dizer não. Às vezes você vai lá, você vai olhar, putz, cara, isso aqui é problema. Ou você já viu aquele cliente que ele só fica, apurrinhando só por preço para fechar, e você já baixou tua margem, você não tem aí, cara, você precisa vender e tal, mas o cara só preço, e o cara meio que fica assim, mas eu quero fechar com você, mas você não tem mais margem para fechar. Cara, aprenda a dizer não. Então, Roberto, eu faço o seguinte, eu vou no meu cliente, ele já vem, mas o teu preço é mais caro. Eu contorno a objeção. Eu finjo demência, eu faço o que eu não escutei, eu continuo explicando o negócio. E se ele volta a falar, ele volta a insistir, então sabe o que você... Um exemplo, Vitor,
Vitor, ó, infelizmente eu não sou o profissional que vai poder te atender. Cara, eu tenho esse know-how, eu vendo esse produto, tá? Se você quer ir na concorrência, sem nenhum tipo de problema, tá? Mas pela minha qualidade profissional e técnica, eu não consigo mais baixar do que eu estou instalando um sistema fotovoltaico, eu não estou trocando o corinho da torneira. Entendeu? Então, assim, aprenda a dizer não. E sabe o que acontece? Cria um gatilho no cliente, assim, putz, cara, o cara tá falando não para mim, para não vender para mim. Aí o cara, não, então tá bom. Você cria um gatilho reverso, né? Nisso daí. Só que aí também fica em vocês. Eu já tive cliente que era tão chato, que eu falei assim, meu, esse cara vai ser problema no futuro. Porque o cara, você já olhava o telhado e o cara já te começava a colocar um montão de problemas antes do negócio. Assim, meu, o primeiro, não sei, fiozinho de cabelo que cai aqui, o cara vai estar, e às vezes a gente tem que pensar nisso, porque você sabe que o cara vai pegar teu telefone. O cliente ele tem um problema do fotovoltaico. No momento que ele coloca o autógrafo lá no contrato, na proposta, ele se sente dono que você tem que estar disponível a qualquer hora do dia, da semana, e você tem que ir lá parar teu mundo, porque ele comprou o sistema fotovoltaico, e não é assim. Né? Então a gente tem que avaliar isso também. Porque às vezes, né, o cliente te faz ir 300 vezes lá, cara, é só você olhar lá, cara, mas não tem nada de errado. E o cliente é porque ele está inseguro, ou porque ele não entendeu ainda o negócio que ele instalou, né? Então vamos fazer isso de uma outra maneira, né? Então a gente também tem que avaliar esse tipo de coisa, tá bom? Tem cliente que é extremamente fuçado, então ele quer, de repente, falar assim, ó, o inversor string, ó, configurado, não precisa mexer, caso de corte de energia, ele se autodesliga e se autoliga sozinho. E o cara vai lá um dia, tá lá, meu, quer mostrar para os amigos, ou tá tedioso na cara, de repente, tic, ele apertou um botão, desconfigurou tudo, o cara te liga, e depois ele não quer te pagar a visita técnica que te fez lá aí quase 100 quilômetros, certo? Porque ele apertou o negócio errado. Sabe aquela história de quem de saber apertar o parafuso? É isso mesmo. Né? Então, a gente justamente, quando se cria todo esse relacionamento, no momento do fechamento, você tem mais alguma dúvida, ficou alguma coisa pendente, tome-se o trabalho disso. Tá? Aqui, aqui está me tampando aqui, o seu cliente, quem é seu cliente, né? Então, assim, quando a gente conversa com ele, eu sempre trato de não falar de fotovoltaico no começo, eu falo um overview, assim, né? Nossa, o cara, putz, é torcedor do Corinthians, o cara gosta de churrasco e tal. E eu começo a entrar por ali, né? Essa empatia, ela ajuda demais na venda, né? Então você começa a ver no que ele acredita, tal, de repente ele começa a se soltar e fala assim, pô, Roberto, mas nossa, cara, os caras vão botar aqui no telhado, mas aí você explica como um sistema de fixação fotovoltaica, que a probabilidade da infiltração é baixíssima, é o que ele teme. O que ele pensa e o que ele quer. Às vezes o cara, meu, nossa, eu quero encher aqui de modo, meu, de repente ele precisa de 1/3 do telhado para gerar o que ele precisa. Né? Então entra a potência do consultor, né? E logicamente entender qual é a fonte da dor dele. Poxa, o cara está fazendo isso só por economia, o cara está fazendo isso por ecomarketing, o cara. Eu já tive cliente que tive que instalar o inversor do lado da churrasqueira porque ele queria mostrar para os amigos, quando fizer churrasco, o trem lá funcionando. E o que é isso? Ego. Eu já passei por isso, né? E aí está o negócio, né? Você resolveu a dor desse cliente. E o que ele vai dizer para os amigos? Poxa, vai lá com o Roberto, que o Roberto ele vai solucionar, né? O teu problema. Então, isso é a base do resto das ações. Né? Então, a gente entendendo esse micromundo, essas perguntas, né, que a gente começa a fazer a análise do cliente, isso te ajuda demais mesmo, no processo aí de fechamento de venda do sistema. Mas quem é esse cliente, né? Eu acredito, né, tá? Que não existe cliente ideal, né? Mas sim situações que elas proporcionam isso. Então, assim, primeiro, quem é que toma a decisão na empresa? Meu, eu sei que na residência é a mulher. Então, quando eu vou fechar lá, eu sempre falo, a tua esposa vai estar presente? Tem que estar presente, sabe por quê? Porque se eu botar um inversor string aqui, meu, eu vou instalar isso aqui, ela depois não vai me falar que vai tirar esse trambolho daqui porque ele não fica estético na casa.
Então, é a mulher que decide. Pô, você está numa empresa, aí está lá o cara de compras, mas é o cara de compras mesmo que vai estar lá, ou é o cara intermediário? Não, eu quero falar com o dono da caneta. Tá? É um gestor, é um diretor, né? Porque ele realmente vai colocar. Então, eu quero tirar a dúvida, tirar essa dor daquele cara. Porque aquele cara vai falar assim, cara, vai nesse cara que já está tudo certo, já tirei aqui, só ver as condições e mandar bala. Né? E quais são os influenciadores, né? Quais são os decisores da compra ali? Então, tem muito vendedor, cara, que só fala, 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 e não escuta o cliente. E ao não escutar o cliente, você não sabe o que ele quer. Então, pô, parece, e aí de repente o cliente até fica assustado de tanta coisa que você falou, parece que você está vendendo um foguete da NASA pro cara. Né? Então, escute, entenda quais são os influenciadores para a decisão de compra. Pô, Roberto, ó, eu tenho aqui, e de repente você descobre que o cara tem um fator na parte financeira, ó, eu consigo, cara, o meu fluxo de caixa, assim, meu, tudo conversado se negocia. E aí você tem que ser o articulador e ajudá-lo a que isso se viabilize. Ele está colocando o problema para você, está colocando aí, né, um ponto influenciador da compra do negócio. Ou você falar, ah, cara, ele não tem como te ajudar, acabou, morreu ali. Tá, como eu posso te ajudar nisso? Ah, você precisa que eu procure entidades financeiras? Eu tenho parceiros. Ó, tenho Sicredi, Cicobi, BB, Santander, entendeu? Banco do Brasil, aí vai. Tá? E outra coisa, quando eles preferem comprar? Isso são os indicadores que vão te mostrar. Poxa, cara, olha, eu descobri que nos meus clientes aí comerciais, pô, no verão bomba, sabe por quê? Porque estão ligados todos os freezer, ar-condicionados e não sei o quê, blá, 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 estão a toda a máquina porque é verão. Olha aí, né? Então, aí tem uma sazonalidade quando eles preferem comprar. Certo? Né? Então, assim, outra coisa, eles têm noção do que eles estão falando quando eles gastam em produtos e serviços similares ao seu, porque às vezes o cara está te comparando, cara, meu, com, sei lá, o instalador de refrigeração, que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. É, mas o eletricista está falando, não, não faz, me desculpa. Então, é aí o que você tem que agregar de valor e mostrar para o cliente o porquê, né, que um sistema fotovoltaico ele tem, né, um alto valor de custo, né, ainda visto pelo cliente final. Eu já não olho dessa maneira, mas para o cliente final, não é isso daí, porque a primeira coisa que ele olha é que ele fala caro, mas ele não te fala em relação a quê. Eu sempre faço a pergunta, eu falo assim, cara, mas em relação a quê você está me falando que é caro? Qual é o comparativo que você está achando que é caro? Ah, não, ele é caro, isso é 20 mil reais. Olha, tudo bem. Comparado com o quê? Entendeu? Então, joga a pergunta para ele refletir realmente do que ele está falando. Porque isso é um impulso, ele está falando por falar o que ele acha. Mas quando a gente começa a criar argumentos e mostrar para ele que não é bem assim, né? O integrador precisa aprender a fazer conta, realmente mostrar ali para ele financeiramente a viabilidade. Não é só geração, nossa, vai ficar bonito, não, cara. É a viabilidade financeira do negócio. Tá? E aí perguntar para ele, onde você me achou, onde você consumiu, né, essas informações? Eu já tive cliente, cara, que me pediu coisa, quero botar fachada, meu, esquece, não vou mexer na engenharia, entendeu? Porque eu sei que o cara está especulando, tipo, o cara não vai instalar quando ele olhar o preço, porque eu já entendi, já senti no cara que ele não vai fazer isso. Então, de onde ele está consumindo essa informação? E o que a gente tem que fazer? Mostrar a viabilidade. Teve uma época que tem uma tecnologia chamada BIPV, que é aquele módulo maleável, né? Meu, todo mundo queria aquilo, aqueles BIPVs de fachada, aqui em fachada do prédio que tem na Europa. Cara, isso é lindo para arquitetura conceitual, mas em eficiência e economia, cara, é baixíssima. Só que é extremamente cara. Quando eu já chego e falo assim, cara, ó, tecnologia hoje é módulo monocristalino, as potências variam de 450 até 590 no mercado, tá? Você tem tecnologia Rostef, PERC, tal. Ó, tecnologia do inversor XYZ. Então, você começa aí já a cercar o cara e você começa já a tirar essas pedras do caminho. Senão vai ficar uma conversa longa, com o cara que está lá viajando, né? E pronto. E outra coisa, onde a gente consegue encontrar esses clientes? Né? É no nosso networking de relacionamento, né? Numa feira, né? Onde a gente consegue procurá-los? Isso é muito
regional, né? A gente teve uma situação aqui na Oca, foi bem legal a experiência, assim, mas onde bateu no bolso. Então, a gente precisa tomar uma ação. Então, a Oca, ela trabalha as mídias sociais muito bem, né? A Lidiane e a equipe, né? Fernando, Ana, a outra Ana também, fazem um excelente trabalho. Só que naquela região lá, eu acho que era Cuiabá, se não me equivoco, cara, não ia. Então, o que que era? O pessoal de lá praticamente não olhava as redes sociais. É tudo mídia offline, era outdoor, era o panfleto na casa. Então, entender, né, de como você também vai estar abordando, né, aquela região, aquelas pessoas daquela região. O mineiro não compra da mesma forma que o paulista. Inclusive, eu digo que o mineiro é o mais difícil de vender, porque ele é desconfiado até o último momento, mas no momento que você vendeu, ele vai vender para 1 milhão de amigos, que o Roberto Carlos fala. Né? Então, assim, o pessoal do Rio Grande do Sul compra totalmente diferente do resto do país. Os caras são bitolados em tecnologia alemã, então o que é furônio e SMA é o que predomina lá. Por quê? Porque tem um fator cultural. Então, a gente entender também isso, é uma junção de coisas, né? E aí a gente vai entender e aí a gente vai encontrar onde vai justamente focar aí a força, né, desprender o tempo, né, em investimento aí com a equipe para poder abordar, apresentar produto, né, correr atrás do negócio. Aqui uma maneira fácil, né, mulher, eu sempre falo que a própria base, né, de clientes, né, então, qual é o segmento, né, pô, meus clientes residenciais, cara, eles que mais me indicam. Poxa, o comercial não me indica tanto, por que será? Né? Então, fazer esse mapeamento, porque aí você fortalece, certo, o teu portfólio, você pode se especializar, mas você também enxerga aí as melhorias que você precisa. Quais são os segmentos mais fechados, né? Residencial, comercial, industrial, agronegócio. O speech não é o mesmo um para o outro. Né? Quais segmentos têm maior probabilidade? Poxa, cara, eu tenho know-how em residência, então o que eu vou fazer? Cara, vou pegar aqui condomínios horizontais, vou fazer uma ação, blá, blá, gigante aqui, condomínio por condomínio, assembleia, vou lá, vou conversar e, eu já conheci profissionais fazendo isso, cara, que fecharam numa assembleia 15 sistemas de uma vez. Tá? Quais segmentos têm bons depoimentos? É só residencial? Poxa, cara, eu quero explorar mais comercial, acho que a gente precisa desenvolver mais esse ponto, né? Quais são os estudos de caso? Poxa, ó, esse caso aqui foi muito particular, eu tinha um telhado lá, certo? Que precisava, cara, era um telhado chinês, então o módulo ele é reto, como eu vou fazer isso aí? Então, poxa, isso teve uma baita engenharia, teve um baita esforço da equipe de instalação para fazer a instalação, isso é um baita case, ó, de portfólio aqui, ó, para falar, eu fiz muito bem feito e tenho know-how. Tá? Logicamente que todo nesse ambiente aí, né, a gente começa a fazer um mapeamento e a gente começa a avaliar, né, e aí está o negócio. Que eu falei, sazonalidades, regionalidades e tal, qual é a abordagem de venda que funciona, né, quais são os cargos que vão assinar o negócio, qual é o segmento de mercado que eu tenho mais prosperidade, qual é o melhor cliente-alvo, tá, que eu olho lá, o famoso sniper, headshot, bateu o olho, onde eu ponho o olho, eu ponho a bala, né? E outra coisa, qual é a taxa de retorno disso? Quando você vai lá, o que volta, né? Poxa, abordei 50, pô, só veio 1. Pô, abordei 50, veio 10. O que você fez de diferente? Tudo isso tem que ser, né? Parar, depois que fez a ação, parar para entender. Às vezes as pessoas vão naquele ritmo, um atrás do outro, feira atrás de feira, e vai, e não para analisar. Ele só quer vender, né? E aí depois a gente vê que muitas vendas caem, não sei o quê, e não começa a entender por quê, porque o cara não parou em algum momento para entender o que estava acontecendo. Então, isso é importante. Né? E, logicamente, otimização, né, de todas essas situações, mesmo que pequena, elas sempre vão estar te trazendo alguma coisa, tá? E vai, aquela coisa do ajuste fino, vai te ajudar sempre a melhorar. Tá? Não existe coisa perfeita daqui, porque você faz bem hoje não quer dizer que você vai fazer bem amanhã. Tá bom? Numa constância. Então, sempre estarem muito atentos a isso. Né? Aqui, uma parte muito importante mesmo
porque isso impacta não só preço, mas, cara, a qualidade. Procurem distribuidores, tá, que realmente te respaldem no momento que você precisa. E não só tecnicamente, em prazo, tá, em pós-venda, certo? Pesquise sobre aquele distribuidor, certo? Procure no Reclame Aqui se ele tem muitas reclamações, veja os elogios que ele tem, porque ele tem aqueles elogios, quais são as tecnologias. Pô, esse cara só trabalha a string. Pô, quero trabalhar multitecnologias, né? MLPE, microinversor e SolarEdge e string também, ou híbrido, né? Então, o que ele pode estar de fora? Então, assim, o estudo prévio de um distribuidor é de extrema importância. Hoje vocês sabem que está nascendo distribuidor atrás de distribuidor, então tomem muito cuidado com isso daí. Eu já estou vendo muito problema de uma empresa que está, sei lá, importava chuquinha de cabelo e aí viu o potencial de mercado, botou lá o NCM, está trazendo kit gerador, e o cara não tem uma equipe técnica que possa dar esse respaldo na venda. O integrador está lá, você me vendeu, sei lá, um inversor XYZ, vou precisar fazer a configuração, eu olhei aqui o manual, mas eu não estou entendendo, e o cara não sabe te dar o suporte. Por isso a gente tem, e sempre trabalhou, com distribuidores de nome, como a Genix. Né? Por quê? Porque eles dão todo esse respaldo, do começo, meio e fim. Né? Então, assim, quando a gente tem pessoas sérias que estão... Você vê o tempo de operação, pô, a Genix tem 10 anos de operação. Estão aumentando lá o galpão deles, gigante. Né? Pleno crescimento, por mais que o mercado esteja em crescimento. Isso aqui é uma avaliação muito criteriosa. E sabe que geralmente os integradores vão no preço. E aí dão a cabeça contra a parede. E aí o que acontece? Indiretamente, por culpa de uma falta de suporte do distribuidor, ele se queima na região com o cliente. Ou queima a região por causa disso daí. Tá? Então, façam uma avaliação criteriosa, peçam para eles portfólios, peçam preços, tá? Vejam as condições, vejam tudo. Avaliem ele de ponta a ponta. Isso vai fazer uma grande diferença no negócio. E aqui, tá? Eu sempre coloco algumas frases motivacionais para a gente refletir. Então, seja muito bom que eles não vão ter como ignorar você. Então, faça bem feito. É ao mesmo tempo de fazer mal feito. É exatamente de fazer ao mesmo tempo. Só que quando você faz mal feito, você vai ter que fazer 2 vezes. Né? Então, seja bom o suficiente no que você faça. Não importa o caminho trilhado, é o tempo que isso toma. Mas faça muito bem feito, porque aí, ó, não tem o que discutir. Contra fatos não há argumentos. E, logicamente, que nem eu falei, os empreendimentos no Brasil são uma caixa de Pandora, então, identifica o problema, mas não fica com ele ali. Dê poder de uma energia é a solução, cara. Tem que resolver, vamos fazer o que a gente tem que fazer, porque, cara, tempo é dinheiro, e aí a gente vai ter que estender isso para amanhã, pô, e quando tua margem está vendo, e muitas vezes ela vira negativa, ou seja, você teve que pagar, aí ressarcir o cliente por uma falta de planejamento, ou porque apareceu um problema que você não conseguiu, né, desenvolver ali, ou destrinchar, né? Vocês não precisam saber de tudo, mas saibam saibam a fonte onde encontrar soluções. Isso é de extrema importância. Então, a analogia que eu faço é, cara, ó, eu sei fazer um estrogonofe? Não, eu não sei, mas eu vou pegar um livro de receita onde eu sei. Então, saibam as fontes ali, ou os parceiros que possam te dar um suporte em coisas que você não tem tanto conhecimento. Porque aí, quando acontecer um problema, é onde você vai tomar uma ação rápida. Tá bom? Não lute apenas para ter grandes clientes, mas sim trabalhe para conquistar bons amigos. Isso eu falei aqui no decorrer da palestra. Isso é importante, né? Nós fazemos amizades e aí é o que vai estar gerando mais vendas. Tá bom? Um pouquinho dos nossos projetos, tá? Então, para vocês entenderem, esse projeto aqui é um sistema 100% isolado. É a casa de um delegado num condomínio de alto padrão em Sacramento, só que não tinha rede elétrica no condomínio. Olha que interessante. Então, a gente fez um sistema ali para atender a residência dele, com ar-condicionado, cargas mínimas, uma geladeira, porque ele ia lá no final de semana e queria ter um mínimo de conforto. Está lá até hoje funcionando lindamente. Aqui o telhado chinês, que eu botei exemplo aqui, ó. Isso foi no Rio de Janeiro, foi numa residência, tá? Foi um dos projetos mais difíceis, tá? Porque realmente
Foi complicado, teve que fazer adaptações e sem interferir, né, nenhum tipo de problema no telhado do cliente. E a gente ainda estava com dois fatores ali, excesso de umidade e salinidade no ambiente, né? O Rio de Janeiro estão aí, à beira-mar, então, você imagina, a gente teve que fazer muito bem a avaliação de ancoragem e tal, porque era todo madeiramento embaixo, a gente sabe que se o madeiramento não for bem tratado, ele pode apodrecer, e vocês já viram, né, o tamanho do problema. Então, aí foi feito um trabalho de estudo do telhado muito bem feito. Aqui é um sistema, vocês estão vendo que tem trilhos aí excedentes, né, porque se esqueceu de cortar, mas é um projeto que o cliente já tinha predisposição, né, para fazer a expansão do sistema. Então, a gente também precisa entender isso no projeto, porque isso depois impacta, né, no custo lá para o cliente. Oh, você já tem os trilhos aí, vamos só comprar módulo, colocar aí, já fazer conexão, nesse caso aqui era inversor string, um Fronius, fazemos a conexão ali, né, o inversor ele foi sobredimensionado, então ele tinha capacidade para receber aí mais 4 ou 5 módulos, não lembro agora, e aí tocar tranquilo. Inclusive essa sombra é minha, tá? Eu mesmo instalei, tá? Com a minha equipe. Eu faço questão aí até hoje de subir nos telhados e entender como o negócio ainda funciona. Eu sempre aprendo uma coisa nova. Aqui um sistema de agronegócio de solo para um dos maiores produtores de hortaliças do estado de São Paulo. São 2 mesas de 75 kW ali, tá? E uma particularidade. Ah, Roberto, você instalou e limpou os módulos? Não, isso aí foi 1 mês depois instalado. Estão vendo que tem terra, mas o excesso de umidade no ar, ou a particularidade que tem ali. E o cliente não tinha limpado desde que eu tinha instalado. Fomos 1 mês depois para a gente ver todas as métricas do sistema, estava tudo ok, fazemos uma visita no cliente e, ó, perfeitinho. Isso aqui é uma casa de um magnata da área de celulose, certo? Em Mojimirim, a casa de final de semana dele, tá? Qual a particularidade dele? Ele tem vários pontos aqui, ó, certo? Que a gente não conseguia instalar e que tinha algum tipo de sombreamento. Então, foi todo um estudo de sombreamento, tinha palmeiras aqui altíssimas, imperiais, tá? Então, a gente foi realmente estratégico no telhado. Esse telhado é gigante, tá, gente? Aqui foi uma parte do telhado, né? Então, a gente fez todo um estudo bem minucioso para justamente não ter nenhum ponto aí de sombreamento. Inclusive até mesmo, né, de depois, assim, sujeira, folha, cocô de passarinho, isso daí, né? Aqui a gente já entra em cala industrial, aqui foi em Salvador, um sistema aí já de 80K, tá? Telha metálica, então cada estrutura tem sua particularidade, certo? E logicamente aí são sistemas aí de maior porte, tá? Então aí também um bom planejamento. Vocês estão vendo que tem uma diversidade de telhados, então fazer o estudo de orientação e angulação é importante, né? A OCA ela trabalha com o Solergo, tá? Então aí também fornecemos esse curso online e a gente consegue aí ter uma assertividade muito precisa, né, de performance do sistema. Aqui outro também, já em Fortaleza, aí também nos silos aí de grãos, né? E aqui também, vocês estão vendo que o telhado a água vai para dentro aqui, ó, tá vendo? Tá? Então tem aqui, diferente daqui, a água aqui, ó, vai para dentro, então meio que se refletem. Esse projeto aqui foi muito bacana, um sistema isolado para Vale, lá em Caetés, em Minas Gerais. Aqui, ó, era no meio do nada, literalmente no meio do nada. Isso aqui é um sistema de medição para a área de mineração, tá? E o sistema fotovoltaico ia alimentar, né? Aí toda como chama, um servidor que fazia coleta, né? O equipamento e o servidor fazia coleta dos dados. E aqui, ó, por isso eu falo de um checklist muito bem feito, inclusive de ferramentas quando você vai sair para um cliente que está longe. Quando a gente chegou lá, estava tudo certo. A gente confiou na tecnologia, o GPS não pegava. Então, a bússola do celular vai por GPS. Não pegava. E a orientação dos módulos? Meu Deus, a gente falou assim, foram 300 e poucos quilômetros de terra para chegar aí. Por sorte, um dos técnicos tinha aquela bússola chaveiro, sabe, aquela bolinha, e graças a Deus nos salvou. Então, estou falando isso foi nos meus primórdios. Você fala assim, é bobeira, não é bobeira, meu. Não é bobeira. Né? Então, quando a gente vai sair, pô, cara, vou fazer 300, vou ter um cliente de 300, 500, 600 quilômetros, que pode acontecer, meu, faz o checklist de tudo, e até leva um pouco a mais pelas dúvidas. Você não sabe lá na cidade se tem, você não sabe, e aí de repente você tem que parar tudo, putz, aí teu custo foi, a tua margem foi pro beleléu, o projeto foi pro beleléu, entendeu? E aí você já viu o tamanho do problema.
Aqui no Pantanal é um sistema bem pequeno, era para casa, né, dos moradores aí da fazenda, só que teve uma particularidade, a gente só conseguia acessar por avião, porque ficava totalmente alagado e não conseguia passar carro depois, então a gente teve que ir de avião ali, e também tinha outra particularidade. Os técnicos aí, eles tiveram dois problemas. Um com mosquito, tipo, 4 horas da tarde, você tinha que soltar um negócio de umas nuvens de mosquito gigante, e depois você não podia ficar de noite, tipo, no alpendre da casinha que você ficava, porque estava cheio de onça. Então, vejam bem também onde vocês estão se enfiando, tá? Roberto. Então, tá acabando o tempo, né, Lid? Isso, a gente tem o tempo da transmissão para respeitar. Aí já terminou aqui também. Perguntas, já 20 minutinhos de perguntas, tá, pessoal? Quem quiser já aproveitar, abrir os áudios. Nós temos perguntas aqui no chat já. O pessoal está perguntando aqui, o Moura, sobre o posicionamento para 2023. O que você aconselha? Qual a abordagem, a argumentação sobre a taxação do fio B? Desculpa o nome da pessoa, perdão? Moura. Moura, muito boa pergunta. Que bom que você teve, né, esse pensamento. Olha, para a microgeração, o impacto ele vai ser mínimo, tá? Mas quando nós falamos de geração massiva, tá? Geração centralizada, geração de mini geração, os modelos de negócio eles vão ter que ser muito bem modelados, tá? Porque o retorno de investimento vai ser totalmente outro, né? Eu até mesmo fiz um questionamento, né, para a doutora Marina, como ela olhava o sistema de feed-in, né, que é o sistema de intermediação financeira entre cliente final e distribuidora, como acontece na Alemanha, né? Então, eu ainda acredito, vocês viram que dentro, né, da 14.300 tinham também falado que usinas flutuantes não iam ter mais, e agora andaram para trás. Moura, eu acho que ainda vai ter muito blá, blá, blá aí, né, muita pressão do setor, né, então a BSolar e a BGD, né, todos os órgãos aí pertinentes, eles vão estar aí fazendo grande força para que o impacto seja o mínimo possível. A melhor coisa, leiam a lei de ponta a ponta e orientação para o cliente, não mintam para o cliente. Então, por isso a importância de saber fazer as contas e mostrar essas contas para o cliente, tá? Que ainda é uma grande vantagem para instalar um sistema fotovoltaico, porque o impacto de economia, sim, você vai ter uma taxação, e eu não acho ruim isso. Eu vou falar por quê. Porque isso ajuda, certo, a que os nossos sistemas sejam mais eficientes dentro da matriz, né? Então, quando a gente começa a coligar várias usinas, micro-usinas, o que acontece? Você alivia a matriz, tá? Então, não tem necessidade de ficar acionando termoelétrica, a gente paga, né, a tarifa vermelha e tal, e isso tem um impacto totalmente direto hoje. Então, você alivia a matriz, que isso é custo bem menor para as distribuidoras na área de manutenção, que é um dos pontos, eu trabalhei na Enel, né, na Enel Rio, e é um dos grandes pontos, né, é o calcanhar de Aquiles para as distribuidoras, aí é onde vai embora muito dinheiro, por isso elas terceirizam muitas coisas, né, então o que eu sugiro, né, e pelo menos inicialmente o que eu vou fazer em 2023 é justamente, cara, sempre vai com a realidade, sempre antenado nas coisas que vêm acontecendo, né? Por isso sempre, cara, tudo que é jurídico, tributário, né? A gente precisa saber um pouquinho de tudo para como levar isso para um cliente final, seja ele residencial ou até mesmo um cliente já de grande porte que tem interesse, né, na aquisição de sistema fotovoltaico. Então, minha abordagem vai ser essa, tá? Fazendo conta, mostrando a viabilidade ainda do negócio, ela vai no primeiro momento ela vai estar se estendendo e logicamente vocês viram que vai ser gradativo o aumento, mas eu acho que ainda vai ter muita conversa daqui para frente, até mesmo na pré, né, situação aí já da lei ficar 100% já funcional, tá? Então temos que esperar, a gente não esperava, né, esse ponto aí das usinas e aconteceu, das usinas flutuantes, então a redução disso daí também pode ser, ou de repente um caso de carência também, está tudo sendo muito conversado. Então eu sempre sugiro as leituras da Greener, da BSolar, da BGD, né? Eles trazem informação direta, porque eles estão conversando diretamente com o Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, certo? Que vai estar realmente impactando isso de uma maneira direta.
Mais perguntas, Li? O Edson levantou aqui a mão, não sei se tem como vocês vão manejar isso. Pode perguntar, Edson. Vamos intercalar uma pergunta do chat e uma do áudio, tá? Quem não conseguir ter a pergunta respondida, a gente vai levar para o Roberto depois e responde para vocês depois no grupo do Oca News. Boa tarde, Roberto. Prazer em conhecê-lo. Boa tarde a todo mundo pessoal da Oca e os participantes. Quem não fez o curso da Oca aí pode fazer, que é 100%. Roberto, o campo de licitações ele oferece uma demanda boa, tanto na esfera municipal, estadual, nas 3 esferas, né? Uhum. E federal. E por se tratar de uma concorrência pública, né? Independente se é um pregão, se é uma concorrência, é uma disputa pública, será que em surgindo essa oportunidade de participar, será que o preço que eles vão, ele está muito abaixo do mercado? Excelente pergunta. Aí entra um ponto de oportunidade que eu botei lá, Edson, na apresentação, que é a consultoria. A gente foi, justamente uma das consultorias foi de 3,5 mega para a Câmara Legislativa de Campo Grande, tá? E a gente justamente fez o estudo de viabilidade, o projeto executivo, né? A gente fez o primeiro estudo de viabilidade e o projeto executivo para eles poderem integrar o edital, certo? E depois licitarem. O mundo da licitação, Edson, eu particularmente vou te falar, eu não tive boas experiências, porque ainda, infelizmente, tem muita gente que gosta de dar um jeitinho, e a gente não olha isso dessa maneira, tá? Inclusive, houveram casos dentro do setor que foi reconhecido, né, que o pessoal manipulava licitações, terminava ganhando e ganhava por fora. Né? Eu perdi 2 licitações justamente por isso, que foi a do Maracanã, tá? E do Parque Olímpico, no Rio. Então, eu fiz o projeto tudo e depois o pessoal quis 10%, eu falei, não, cara, isso está fora. Hoje ele está muito mais controlado e regularizado. O que vai entrar ali é o know-how, tá? Porque aí você vai ter que ter algumas certificações, o que pedem principalmente dentro de uma licitação de solar fotovoltaica para esses âmbitos, é a capacidade instalada. A tua empresa tem capacidade instalada X, né? E aí entra um problema que, às vezes, começa a ser direcionado, né? Então, o cara não vai te pedir nada, mas ele começa a direcionar o edital para um certo nicho de empresas ou até mesmo a própria empresa. Então, para um projeto ali, você tem aí o acervo técnico de 100 mega. Pô, que engenheiro no Brasil tem isso daí no CREA dele, né? Como a RT. São poucas pessoas, então é evidente que alguma coisa ali está direcionada. Então, eu sempre digo que quando a gente pega um edital, a gente tem que olhar todas essas particularidades, às vezes a tecnologia é direcionada, é um excelente nicho, né? Muita gente trabalha com isso, só que ele só tem um risco. Se dá uma dor de barriga no cliente, você não recebe. E você botou todo o esforço lá na frente. Eu vi muitas empresas quebrarem por isso. Então foram lá, fizeram tudo e por algum motivo a verba acabou, desapareceu, travou, o que for. E aí? Aí você vai pôr na justiça, mas você vai receber isso dentro de 20 anos. E aí, não sei o que, você quebrou a empresa. Então a minha orientação para entrar dentro do mercado de licitações, tá? Que a empresa tem uma musculatura financeira para absorver isso de uma maneira saudável, que ela analise todos os riscos e que se ela realmente tenha know-how, tá? Para estar realmente fazendo aquele projeto. Né? Tem formas que você pode contestar o edital ali, né? Inclusive isso está dentro aí da legislação brasileira, mas sempre tomando todos os cuidados no momento que já está tudo assinado, né? É isso. Eu sugiro um outro caminho para você, Edson, que as distribuidoras, elas já são distribuídas, né? Então, CPFL, Enel e tal. Então, elas não têm equipe própria e elas subcontratam, tá? Empresas do setor. O que elas é como se fosse uma micro, né, licitação ali, mas aí carta convite. Né? E aí, realmente, o que vai estar ganhando é o melhor preço, mas dentro eles avaliam outras coisas também, né? Como know-how técnico, tal, né? E geralmente eles analisam, tá? Eu fui gerente geral de uma empresa que a gente ganhou aí 1 mega, né, da CPFL nesses projetos, e foi muito bacana aqui na
do estado de São Paulo, principalmente aqui na região Nordeste. Né? Então, eu sugiro que você também possa olhar mais para esse lado que é mais saudável. Né? Os sistemas são menores, são mais viáveis, a distribuidora tem caixa para isso tranquilamente, né? Porque ela é uma máquina de fazer dinheiro, né? Então você tem certeza que você vai receber. Só que se você atende aos fluxos de caixa, porque geralmente essas empresas são 60, 90 dias para pagamento, né? Mas você recebe, e, cara, e você tem uma outra exposição também, tá? Porque geralmente em licitação você vai brigar com o serviço, você pode até entrar, mas se você vai fazer o turnkey, cara, você vai brigar com gigantes ali que o cara importa direto e tal, e aí você desprende um baita tempo e inteligência do negócio para depois morrer na praia. Então aí avalia com quem você está brigando também. Muito obrigado, Roberto. Não, obrigado a você. Agora, uma pergunta do Clóvis Augusto. Poços de energia elétrica com alta potência para diminuir o tempo. Será que é uma oportunidade? É uma baita oportunidade, né? Hoje temos a possibilidade de co-criar negócios, né? Porque o carro elétrico está entrando. Então, inclusive Raizen, Ipiranga, elas já estão pensando nisso, né? Já estão se transformando, né? Os eletropostos, em realidade, tá? Distribuidoras de energia estão entrando também com essa tecnologia. Inclusive, aqui, se vocês virem pelo estado de São Paulo, no Graal, tem alguns pontos da EDP, tá, que tem aí eletropostos, né? Como vai ser precificado, cobrado isso daí? Não sei, gente, ainda, né? Ainda é um nicho muito fechado e muito pequeno, tá? Mas é de ampla expansão, eu acho muito bacana. Tá? Logicamente, para criar uma bandeira dessas é muito mais simples, porque a gente não fica nas mãos das petroleiras, né, ali, só que a gente tem que conversar aí com os fabricantes aí de conexão. Geralmente você vai ter que fazer uma reestruturação de rede, porque aí o consumo, né, você imagina que você vai dar uma descarga ali de energia, né, principalmente com uma bateria, né, uma descarga muito forte para o carregamento rápido, então você tem que ter uma infraestrutura elétrica mais reforçada, mas é um baita negócio ali futuro, né? E esse pessoal já tá fazendo manobras com isso, tá bom? Então, você pode ser aí um gerenciador ou procurar investidores, né, que queiram e acreditem no modelo de negócio. Pergunta agora do Arlindo. No setor fotovoltaico, há um nicho para profissionais elaborarem somente projetos ou estudos primários para uma instalação? Sim, inclusive tem empresas que elas só ofertam isso, né? Ou seja, ou consultoria ou só homologação, né, a partir de projetos. A Pieta, né, ela faz isso. O que eu atento a isso, né? O pessoal assina a RT da execução e eles assinam a RT de projetos, tem que estar muito bem amarrado com o pessoal lá na ponta. Então, o crivo de controle da instalação, no momento que, por mais que limite a RT, né, a RT do outro engenheiro vai estar coligada, tá? Então, eu sempre sugiro que tenha aí um processo de controle muito bem feito, tá? Porque quando você começa a criar, por exemplo, uma vez aqui me ligaram uma empresa do Nordeste, mas como ela vai controlar os sistemas que estou instalando em São Paulo? Né, gente? Peraí. Então, assim, tem que ter um controle muito bem feito, né? E os dois têm que ser muito transparentes, né, um com o outro, né? Porque a gente cria essa responsabilidade para o resto da vida, né? A gente responde juridicamente e criminalmente por isso, né? Então, se atentar a isso, mas eu acho um baita mercado, né? Tem nós da OCA capacitamos muitos profissionais que são eletricistas, por exemplo, tá? Que eles vão lá com uma empresa instaladora, começam a querer vender também, só que eles não são engenheiros, então eles não conseguem assinar RT, né? Então, vou procurar um parceiro e essa parte de homologação ajuda muito. A Pieta tem crescido e tem feito um excelente trabalho em relação a isso, né? Mas se atentarem, se vão entrar nesse nicho de mercado, né, a parte de controle da execução, tá? Para depois não terem nenhum problema futuro ou nenhum ônus importante ali vinculado à RT, tá? Muito obrigado. Pode perguntar. Não, obrigado a você, Arlindo. Arlindo. Tem mais alguém aí no áudio? Bom, pergunta do Daniel aqui no chat. O que pode ser um sinal de alerta em relação à capacidade da estrutura do telhado de um cliente?
Bom, o que eu faço, né, a nossa equipe faz, é olhar, né? Se a gente está, por exemplo, o que predomina de telhados no Brasil são telhas de barro, né? Telhas cerâmicas de barro, é levantar e ver como está a situação do caibro, se ele já teve situações de infiltração, a qualidade, né? Às vezes você já olha o telhado e você vê que ele está meio que abaulado, né? Ele não tem que estar abaulado, então isso já é um sinal. Você vê a qualidade já também da cerâmica, que ela já está desfarelando, então, poxa, por mais que você vai colocar ali a rampa, né, para você estar trilhando ali com segurança, ou até mesmo caminhando com cuidado de começar a quebrar metade, eu já vi empresas que tiveram que trocar o telhado do cliente. Né? É aquela coisa de falar assim, amigão, eu não consigo te atender, ou arrume seu telhado, pontue isso de uma maneira muito ética, educada e profissional. Olha, a situação do seu telhado é essa, e infelizmente ela não vai comportar pelo peso, pela condição que ela está. O que nós sugerimos é que faça a adequação, né, desse telhado, e aí sim nos procure novamente para a gente fechar negócio. Infelizmente agora não tem viabilidade, tá, de instalarmos um sistema aqui. Certo? Então, isso vai falar muito bem de você como profissional, porque você está mostrando você como especialista, tá? Está sendo ético e não está colocando em risco absolutamente nada. Quando nós falamos, tá, supermercados, galpões, vamos falar assim, né? O que acontece com o galpão? Vai lá o investidor, vou fazer galpão, ele coloca aquela treliça fininha, né? Ou de fibrocimento telhado ou de chapa. Tá. O telhado, ele não foi projetado para receber módulo fotovoltaico, né? Aí que acontece, mas eu quero já para esse galpão, para o outro, aí quando você vê, você encheu o telhado do cara. E aí que acontece, vocês viram que teve vários casos esse ano aí, né, de que teve uma concessionária no Mato Grosso que caiu em cima dos carros 0 quilômetro, e aí caiu toda a estrutura da concessionária, foi uma perda assim absurda, quebrou a empresa, né? Então, vocês imaginem essa situação. Quando for isso daí, tá, é o seguinte, quando é um projeto muito estratégico, que realmente vale a pena, eu levo um parceiro, tá, porque não temos engenheiro civil dentro aqui, né, 100%, mas chamamos um parceiro engenheiro civil para fazer, né, uma vistoria, emitir um laudo, isso é cobrado do cliente, tá, gente? Tá? E ele vai te falar, ele vai fazer o projeto e assinar RT dos pontos de reforço que ele vai estar lá te auxiliando a fazer. Uma vez que ele fez, ele vistoriou, tá tudo ok, manda bala. Tá? Recentemente eu peguei uma indústria em Piracicaba, sabe aquelas indústrias que começam pequenas, elas vão se expandindo, então ela era toda desnivelada, eram telhados diferentes, eram treliças diferentes. Então, assim, eu já olhei lá e falei assim, eu nem levei engenheiro, assim, já bati o olho assim, ó, você vai ter que reforçar todo o telhado ou trocar. Não tem jeito, não. Né? Porque aí a gente tá, aquela coisa, cara, a gente tá pegando uma bomba que a gente não sabe em que momento vai estourar. Né? Então, pode ser que não aconteça nada, ou pode ser que aconteça. Eu prefiro que não aconteça nada, né? Então, mas que nada que corra algum risco de vida, de pessoas que estejam lá embaixo, ou o que for, né? Então, isso é bem criterioso, pessoal. Então, eu olho tudo, né? Tanto no industrial e no residencial, tá? Fibrocimento. Fibrocimento, se ele já está bem castigado, se atentem, porque vocês vão fazer a furação, ela começa a fazer microfissuras, e aí começa aquele... Sabe quando tem um terremoto, começa a fazer quebrar a terra, e começa a fazer assim? Bom, começa nisso no fibrocimento, vem infiltração, e aí praticamente você tem que trocar o telhado do cara, tá? Então, se atentem a esse tipo de coisa. Bom, pessoal, devido ao tempo, nós vamos encerrar as perguntas por aqui, tá? Quem não teve a pergunta respondida, a gente vai passar para o Roberto depois e vai divulgar aí no grupo do Oca News, nas nossas redes sociais, para vocês não ficarem sem esse respaldo, tá bom? Muito obrigada, Roberto. Vamos agora para o nosso sorteio, tá? Lembrando que são 2 nomes sorteados, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para todo mundo acompanhar junto comigo. E o primeiro nome vai ganhar o curso de energia solar fotovoltaica do projeto de instalação, e o segundo colocado, o kit de cervejas da Genix. Lembrando para os sorteados, assim que vocês terem o seu nome aqui divulgado, por favor, deixe o contato aí no chat, para a gente poder entrar em contato com vocês depois, tá bom? Vamos lá, todo mundo na figuinha.
Todos na torcida. E parabéns, Samuel ganhou a vaga no curso e o Marcos ganhou o kit de cerveja da Genix. Parabéns, Boa. pessoal. Deixa o contato aí no chat para a Dani pegar aí para a gente, tá bom? Estamos encerrando por aqui nosso evento. Foi uma semana recheada de especialistas no setor. Nós agradecemos a participação de todos vocês que estiveram aqui conosco nessa segunda edição da Semana do Empreendedor Fotovoltaico. Continue nos acompanhando nas redes sociais, que a gente está sempre buscando conteúdos relevantes e atualizados para vocês. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Obrigado, Lidiane, pela simpatia e leveza com que conduziu essa semana. Obrigada, meu querido. Obrigada a vocês também por estarem aqui com a gente durante toda a semana também acompanhando.